boa noite, meu povo botequeiro que tá aí do outro lado, nessa terça-feira linda. Olha, mais uma vez aqui o Boteco do Prof. E como vocês bem sabem, boteco toda vez, no final da noite tem briga. Então, para que vocês adiante, deixe seu like aí, porque o nosso boteco tem briga, mas é um ambiente familiar. Apesar de ter um trincado no copo americano, é sempre limpinho. Pode sim. Pode machucar o canto do seu beiço, mas claro que vai estar tudo limpo e tá tudo tranquilo. E para nossa relação ficar ainda melhor, eu peço a vocês o seguinte: quem não está inscrito no canal, se inscreva aí, ó. Vai lá do ladinho, coloca lá inscrever. E o seguinte, também aciona o sininho para que você seja avisado 20 minutos, meia hora antes do nosso episódio começar, até para que você tenha tempo de, tirar aquela cervejinha do congelador, aquela mesmo que fica nevando, tirar aquele torresmo daquela gordura que você guardou por uns 10 dias e provavelmente você vai ter que tomar um sorrisal depois. E claro, pra galera mais light, pega lá a sua pipoquinha, o seu suco também tá valendo. O importante é vir e assistir esse boteco. E aproveitando aí, já peço a você que já mande aí, ó, já mande esse episódio pra uma galera bem assim, uma galerona aí, não é só uma galerinha, uma galerona, pode mandar pra amante, pra sogra, pro cunhado, até pra aquela vizinha fofoqueira também tá valendo, porque ela vai precisar ver esse episódio de hoje. Esse episódio eu tô com duas pessoas aqui especialíssimas, assim, ó, pessoas de alto garbo, elegância, simpatia e ó, coragem. E aí, o que eu quero que vocês façam? Mande, na verdade, sem brincadeira, mande pra galera aí no geral, porque esse episódio de hoje vai estar emocionante. E eu quero compartilhar isso com vocês aqui, porque ó, esses dois que eu trouxe aqui hoje, sucesso no Brasil, no mundo, quiçá na Via Láctea. Eu falo hoje com Nice e Maurício. Sejam muito bem-vindos, meus queridos e querida e querida. Bem-vinda, Nice. Boa noite, prof! Que prazer estar aqui. Olha, no Boteco da História, né? Nem parece que é terça-feira. Olha, a pessoa dessa. A pessoa tá no boteco terça-feira. Não, é uma maravilha. Tá feliz. Não é qualquer um, né? Maurício, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, prof. Obrigado pelo convite aí. É uma honra poder participar aí. Vamos contar essa história aí. Vamos bater papo. Bom, tá no lugar certo, então, Maurício. Olha, primeiramente, eu queria agradecer muito vocês dois por ter vindo aqui hoje, tá aqui compartilhando a história de vocês, que eu acho, quando a Anice me falou do livro e falou da história, eu falei, não, vamos pro boteco, vamos bater um papo e aí motivar a galera e contar essa história belíssima. Então eu vou começar aqui com a autora do livro, para falar e depois falar com o nosso muso, porque ele tem muita história para contar. Anice, eu passo para você. Me fale aí, que livro é esse que tá chegando? Como assim? Gente, o livro tá chegando. É o primeiro lugar, prof, que a gente tá vindo falar do livro. O livro nem tá pronto ainda. Isso dá um ibope que é uma maravilha, ó. Eita ferro. Pensa se eu sou fã. Eu sou muito fã desse boteco. É um livro sobre uma história muito inspiradora que o nosso muso viveu. Nosso muso viveu. Ele é incrível. Viveu e vive, né? Mas antes de falar do livro e falar do muso em si, o que eu queria que você falasse um pouquinho da tua jornada para depois a gente passar pro nosso muso inspirador. Eu tenho 51 anos, prof, tô em plena menopausa. Sou escritora e vivi uma história de muita superação também. O muso também é meu professor. De treinadora de saúde. Professores estão em alta, viu, Larissa? Professores estão em alta. Me ensinou sobre estilo de vida e com isso eu venci uma depressão com ideação suicida, o alcoolismo e emagreci 44 quilos, gente. Só isso? Só 44 isso. Só esse pouquinho. Caraca, coisa boa. Demais da conta. Sem cirurgia, sem medicação, com estilo de vida mesmo, com o que a gente pratica. Mudou o pratica. estilo de vida, mudou a alimentação e como um todo e nisso teve esse resultado. Na verdade, eu digo que não foi o que eu fiz, foi quem eu me tornei. É isso. A mudança vem daqui, né? Acaba sendo. Mas é baseado nos pilares da saúde, em tudo que o Maurício ensina. O Maurício é meu professor de verdade, a gente tem até uma certificação, treinador de saúde, a gente tem uma plataforma de ensino muito bacana. E foi assim que eu conheci a história do Maurício, numa live. Foi desse jeito. E quando eu ouvi a história dele, eu falei, não, escritora que sou, Falei, o mundo precisa saber disso. E o mundo precisa saber disso num livro.
Foi Pronto. bem assim. Então vamos passar pro muso inspirador Bora! dessa história, né? Maurício, como assim é um muso inspirador desse livro aí que a Anice escreveu? E tem outro livro aqui dela que eu vou estar aqui guardadinho que depois a gente vai falar. Fala um pouquinho, Maurício, um pouco desse, como é que chegou aí. Tô sabendo que você não é somente um rostinho bonito que tá nesse livro, mas tem uma história maravilhosa. Conta um pouquinho pra gente aí, pros nossos Bom, vamos lá então. Bom, meu nome é Maurício, tenho 46 anos, sou profissional de educação física, sou fisiologista, sou consultor na área de saúde preventiva e integrativa, palestrante e, como diz a minha amiga Anice, especialista em milagres. Boa. É mesmo. Então, a ideia do livro aqui, sou pai de 3 filhos, tá? A ideia desse livro partiu da Anice, porque ela assistiu uma live nessa plataforma que ela está comentando, de treinador de saúde, em que eu participava também como professor, e eu fui convidado para uma live para contar um pouco da minha história, ainda estava em remissão da leucemia, e contar um pouco da história de como foi o processo. E aí ela assistiu a live e entrou em contato comigo algum tempo depois e falou assim: você tem noção que isso precisa virar um livro? E ela teve um trabalhinho para me convencer, porque eu fiquei assim, será? Será que vai? Será que não vai? Mas ela foi do jeito dela, né? Foi me convencendo, foi argumentando, e eu falei, bora, então vamos pro livro. Aceitou o desafio. Aceitei o desafio e hoje está aqui. Hoje ele está aqui, prestes a ser lançado, né? Ele já está pronto, a gente já está começando a rodar os primeiros exemplares, e eu estou muito feliz com ver minha história num livro e poder servir de inspiração para outras pessoas que estejam passando por situações semelhantes, né? Situações e desafios semelhantes, para que a gente saiba que dá para ganhar. Beleza, eu achei maravilhoso o título, né? Como é que é o título? Leucemia, lê pra galera aí. Leucemia, você escolheu o cara errado. Esse é o título do livro. Como é que veio a ideia do título? Eu desconfio que eu ganhei ele com o título. Foi Com você certeza. que trouxe o título? Foi. E o título me veio de madrugada, assim, de manhã eu mandei pra ele. Eu desconfio que eu ganhei ele nesse momento. Porque Nessa ele não hora foi ele falou, facinho, vamos não, fazer. Viu? Ele não é facinho, não. Eu acho que eu ganhei ele no título. Aí depois eu ganhei a filha. Aí eu mandei bem, né, gente? Não, quando aí... vai na filha já era. Aí ganhou o pai. Acabou. Aí fui no coração. Acertou em cheio. Mas é porque a leucemia escolheu o cara errado mesmo. Esse cara não desistiu. Ele lutou, assim, bravamente. Que bom, que ótimo. E me conta um pouquinho, o que nós temos nessa história desse livro? Eu já, em off aqui, nós já conversamos um pouquinho sobre essa história, que eu vou dar spoiler, né? De uma grande, não é pequena, de uma grande superação. Compartilha aí com a gente qual foi a principal história, qual foi o principal foco desse livro aí que traz essa história linda. Bom, primeiramente a Alice tem razão. O que me convenceu foi o título do livro. Então não é mais uma desconfiança. Ela tem razão, foi exatamente quando eu li esse livro. E na verdade o título veio de uma frase que eu disse um dia depois do diagnóstico para mim mesmo, olhando no espelho. Então eu fui diagnosticado numa segunda-feira e foi um processo muito, muito rápido, muito relâmpago, né? Eu saí para trabalhar, como todas as segundas-feiras, pela manhã cedo, e não estava me sentindo bem já há alguns dias, tá? Na segunda-feira estava um pouco pior, e decidi ir ao médico, né? E você sabe que homem é ruim para ir médico, né? Difícil Homem só pra vai médico quando tá... Ou quando é para levar a esposa. Exatamente. É tipo isso, quando é né? para levar a esposa. Mas, embora eu não tivesse me sentindo mal a ponto de buscar uma ajuda médica, mas alguma coisa me moveu para isso. Você sentiu uma indisposição, já estava ruim há alguns dias e foi isso? Eu já vinham aparecendo alguns sintomas. Já há cerca de 2 semanas, uma semana, né, vinha aparecendo algumas manchinhas roxas no meu corpo. Na véspera ali,
como eu fui diagnosticado na segunda-feira, domingo e sábado eu comecei a apresentar um cansaço que não era um cansaço normal. Mas, Maurício, antes disso não aparecia nada? Ou você já te acompanhava? Ou não? De repente você chegou e... Para você ter uma ideia, eu fui diagnosticado no dia 2 de maio de 2022. E em março eu fiz um exame de sangue totalmente normal. E você Absolutamente é um normal. educador físico, né? Você tá lidando o tempo inteiro com isso, então... Com saúde. Né? Fica mais fácil do que uma E pessoa ele que tá em pratica. outra área, né? Não, ele pratica tudo o que ele ensina, ele sempre praticou a vida inteira. Eu falo, a leucemia, ela é traiçoeira e sorrateira. É sobre porque isso. foi muito rápido, né? Foi março, né? Seus Sim, testes. coisa de 2 meses. Seus exames. A maio é muito pouco tempo. Né? Inclusive eu dou aula de interpretação de exame de sangue, exame laboratorial. Cara, E tava tudo normal, absolutamente normal. Que Ele não ironia, era um dois meses. candidato, como assim, né? Que ironia, né? Não tinha o perfil para ser Não, o... nenhum. Apesar que câncer também não tem Não esse avisa e perfil, não, né? não tem Realmente endereço chegou- certo, né, gente? Exatamente. É. E aí tá, aí você chegou ao médico, já tava dando aquelas manchinhas, na segunda-feira você foi. Exatamente. Aí trabalhei e decidi ir ao médico. Depois do trabalho ainda. Depois do trabalho. Porque primeiro ele foi, né, trabalhar. Primeiro eu trabalhei. Depois do trabalho eu fui ao médico, fui sozinho. Cheguei lá, tava com um pouco de dor no peito, um pouco de dor nas costas. Então, primeiramente, a gente quis descartar infarto, né? E já fizemos o exame, descartamos infarto, fez o eletro, né? E tudo bem. Mas, por conta das manchinhas roxas, a médica decidiu pedir um exame de sangue. Vamos fazer um exame de sangue para ver se está tudo ok. E aí começou a saga, né? Porque, primeiramente, eu percebia que o exame já tinha saído. E sabe quando você vê aquele burburinho ali de médico, de enfermeiro, e olha para você, e olha para o exame, e a notícia não chega, estamos esperando, estamos avaliando, tem algumas E essa espera alterações. É horrível, né? Que parece que estão falando só entre eles, você não pode Horrível. ouvir e fica aquela... Passa mil coisas na cabeça, né? Pois é. Mas apesar de passarem mil coisas na cabeça, não me passava algo tão grave. Por pior que eu tivesse vendo que a situação ali estava Porque não tinha se história. desenhando. Não, Não. Tipo, não. Nada a ver, né? nada a digamos ver, assim. né? É. E aí? Aí ficou lá, isso na segunda. Os médicos conversando entre si. Quando é que você recebeu essa... Isso na segunda. Aí primeiro eu recebi um primeiro marcador do exame de sangue, tá? Que ficou muito conhecido na pandemia da Covid-19, que chama dedímero. Tá? Eu tinha tido Covid há alguns meses atrás, mas passei bem pela Covid, não tive nenhum agravamento, nada, tratei em casa, que é o dedímero. O valor de referência dele é até 500. A médica chegou com o resultado de 24 mil. Então ela já falou assim, olha, você vai ter que ir para UTI. Tá? Com esse de cara. Com esse dedímero aqui, você vai ter que ir para UTI. Tá? Então eu entrei em contato com meu irmão, né? Acho que foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem, e disse para ele a situação. Meu irmão é médico, pediatra. Apesar de ser pediatra, é o médico da família toda. Acaba sendo, né? Do pediatra ao geriatra, de todo mundo. E rapidamente ele estava no hospital, mas depois que ele chegou ainda passou um tempo para vir o diagnóstico, né? Naquela de estamos avaliando, tem algumas alterações. E quando eu recebi o diagnóstico, eu estava num box de enfermaria e ele estava do meu lado, né? E assim, eu não me lembro muito bem, porque eu acho que eu apaguei um pouco isso da memória, mas eu lembro que eu recebi a notícia, né? O médico falou que era 95% de chance de ser uma leucemia, precisava fazer uma punção de medula ainda, e eu travei. Segundo meu irmão falou, você travou. Tela azul. Conhece Tela a azul. tela azul? Eu travei e não tinha reação, não chorava, nada, né? Eu realmente fiquei travado. Aquilo ali para mim demorou 1 ano para passar. Sabe quando se tivesse uma gotinha caindo assim, ela ia congelar assim. Plim. Tem pão, né, cara? Né? Então foi exatamente isso. E daí começou a saga, porque eu tive chama leucemia aguda promielocítica. Tá? Então, existe uma característica dessa doença que, diferente de boa parte dos tipos de cânceres que são de origem crônica, que vão se desenvolvendo de uma forma mais lenta, essa é um quadro que ele se desenvolve de uma forma extremamente rápida e que, segundo o médico que me tratou, que foi impecável, espetacular, ele falou, essa leucemia ela não mata em dias, ela mata em horas. Então, a gente precisa agir rápido
né? E começou o processo de internação, enfim. E ali Peraí, fiquei só um 36 minutinho. dias. Como escritora, fui pesquisar, né? Você tem que fazer pesquisa para escrever sobre. Até 15 anos atrás, prof, essa leucemia era uma sentença de morte. Ela não tinha tratamento até 15 anos atrás. Simples assim. Pensa se esse cara não é um cara de sorte. Desse jeito? Desse jeito. Ela era uma sentença de morte. Era. De tão rápida que ela era. Que não tinha nenhum tratamento. Não tinha Não. tratamento. Antes. Até 15 anos, gente. 15 anos é tipo, né? Poucos tempo atrás. Pouquíssimo tempo atrás. Imagina eu escrevendo o livro, eu fui fazer a pesquisa, aí eu li de novo, aí eu fui ler de novo, aí eu falei, não, peraí, deixa eu pesquisar esse negócio de novo. Aí como escritora você fala, nossa, aí que a história fica melhor ainda. Meu Deus! Para uma escritora, Esfria a barriga, né? esses detalhes, né, deixa a coisa mais bacana para se escrever, né? Foi. E aí, Maurício, aí tudo isso na segunda. Tudo isso foi na segunda, que por sinal é o primeiro capítulo do livro. Já começa E você assim. lê e acha que não vai acabar nunca, porque a Não segunda-feira realmente Ela foi longa, né? turbulenta, foi longa. Mas, Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa. Na família não tinha alguém que tinha Histórico, algum histórico, alguma coisa assim? Nada? Nada. Ninguém. Você foi o escolhido mesmo, Foi né? o escolhido. Segundo meu médico, azarteado, que é o sorteado ao contrário, né? Enfim, essa foi a expressão, né? Nossa. Falou, fiquei pensando, mas tem alguma coisa com relação ao estilo de vida, algo que eu possa ter feito que predispôs? Porque você fica tentando achar, né? Porque você fica peraí, tentando, o que eu fiz? Um cara que tava tudo certo nos exames, né? É um cara que trabalha com a saúde, que tá se cuidando. Você nunca vai imaginar Faz tudo disso. certo, Sim, né? sim. Exatamente. Aí você vai pensar no histórico familiar, não tem. Aí você fala, Nada. cara, o enigma é um enigma dificílimo, né? Complexo, né? Exatamente. E fiquei refletindo e o médico falou, não tem nada a ver com o teu estilo de vida, é uma condição genética. A gente às vezes precisa entender que genético não significa necessariamente hereditário, tá? Existem algumas diferenças aí. Porque logo a gente pensa, né? Que é hereditário, né? Primeira coisa que vem. E aí eu me preocupei com meus filhos, né? Eu falei, putz, se for hereditário, e aí vai toda a família ter que fazer exame agora, doutor, meus filhos? Não é hereditário, é genético. É um cruzamento inadequado ali de cromossomos que acontece 0,0 não sei quantos % das pessoas, e foi o que aconteceu com você, né? Então, aí me coube aceitar, né? Demorou um pouquinho, porque na segunda toda foi bem difícil, foi bem relutante, né? Confesso que quando eu recebi a notícia, obviamente a primeira coisa que vem na cabeça da gente é morrer, né? Não tem como sair disso. Era como eu disse, uma leucemia aguda, ela é muito agressiva, ela é muito avassaladora. E o problema é igual nisso disso, é rapidez, né? São as horas, né, que vai acontecer. Para você ter uma ideia, eu fui internado por volta ali de umas 16 horas, 17 horas, e no comecinho da noite, 18h30, eu já estava urinando sangue, já estava com hemorragia interna, e o médico falou, se você não tivesse vindo hoje, provavelmente você não passaria essa noite. Ele não ia para o hospital. Ele teria morrido em casa, muito provavelmente. De hemorragia interna. Meu Deus, que coisa. E aí, depois da segunda-feira caótica, né? Terrível, como é que veio falar assim, ó, respirei, e agora terça? Bom, da segunda para terça eu até queria dormir sozinho, né? Não permitiram, obviamente, falaram, você não está entendendo a gravidade da situação. E meu irmão foi dormiu comigo no hospital, acordou cedo, foi trabalhar e eu fiquei sozinho ali, terça de manhã. Eu queria ficar sozinho, eu queria digerir aquilo. Eu queria digerir aquilo, eu queria conversar comigo mesmo, eu queria chorar, enfim, eu queria não precisar de fazer nenhuma encenação para ninguém. Essa era a questão do porquê eu queria ficar sozinho. E por que eu fiz questão de ficar sozinho tantos dias? Porque foi o único dia que eu dormi acompanhado, foi o primeiro, né? Então, terça-feira eu fui tomar banho, já no hospitalizado. Não fui para UTI, eu fui para um quarto, tá? Eu fui para um quarto. Mas na ala oncológica, especializada. Na ala oncológica. Ah, tá. Aquele momento que a médica quis te colocar na UTI, acabou que você não foi. Naquele momento ela ainda não sabia que era uma leucemia.
Ela estava achando que só era... olhou, ela Poderia só ser olhou o uma dedímero. embolia pulmonar. Era Entendi. isso. Ela achou que era uma tromboembolia pulmonar. Aí depois que viram que era leucemia, aí beleza, você foi para um quarto na ala Na oncológica, oncológica né, especializada, com todos os cuidados, mas foi para um quarto mesmo. Fui para um quarto. E tomei banho, e no banho eu ainda estava assim, chorando muito no banho, muito preocupado com meus filhos, né? Como que vai ser, como que não vai ser. Já estava pensando em como é que eu ia ter alguma forma de ajudá-los depois que eu fosse embora. Esse era o meu Você já pensamento. estava planejando, o cara já estava né? planejando velório. Esse divórcio, era meu entendeu? pensamento. Mas né? quem é, né, Maurício? Quem é que não faria isso? Porque, assim, você estava com, né, uma coisa que poderia acabar com a sua vida daqui a algumas horas, né? E aí, a primeira coisa a pensar, para um pai e para uma mãe, é nos filhos, né? Você não pensa nem mais em você, né? Obviamente. Foi igual quando você falou aí da questão de ser hereditário, você pensou, meu Deus, vai passar para meus filhos, Exatamente. né? A gente pensa nisso, não tem como não pensar, né? Com certeza. Então, terminei meu banho e ainda muito mal, me enxugando na frente do espelho, olhando meu corpo ali já com muita mancha roxa. E essa foi a grande hora da virada. Foi a hora que eu olhei pro espelho, olhei bem fundo no meu olho. Eu já tenho essa prática de conversar comigo no espelho, tá? E fiz isso lá, olhei para mim no espelho e me veio o Maurício que eu sempre conheci, que era o Maurício guerreiro, que era o Maurício batalhador, que era o Maurício lutador, que era o Maurício que não desistia, né? Sempre foi um traço muito marcante da minha personalidade, todo mundo que me conhece. E eu olhei bem fundo no meu olho e falei, não. Olhando no espelho, falei, você escolheu o cara errado, tá? Você quer briga, vamos pra briga, né? Você quer lutar, vamos lutar. Eu não vou desistir, tá? Eu não vou embora fácil, entendeu? E vamos pra briga. É briga, vamos pra briga. Para fazer um negócio desse tem que ser um ser humano diferenciado, porque Não é? tem que ter resiliência, porque naquele momento você vai só se autodestruindo, né? Você vai naquele momento você já começa, quer dizer, a maioria faria isso, né? E aí, cara, a terça-feira foi o... Aí, depois desse episódio, terminei de tomar banho, ainda estava sozinho no quarto, sentei, eu não quis ficar, quase toda a internação, era raro me encontrar na cama. Eu não queria ficar deitado na cama. Coisas que eu ensino, né? Eu queria sempre estar ali um pouco em movimento, mais sentado do que deitado, em pé quando eu podia. Eu entendi que isso podia ser benéfico. E ali, como diz a Anice, eu montei minha estratégia de guerra depois que eu saí do banho. Eu falei, bom, não adianta mais pensar por que eu, não adianta mais pensar o que eu fiz, não adianta mais reclamar da vida, tá? Agora é o seguinte, o que dá pra fazer daqui pra frente? Nesse. E o bom do Maurício é que ele montou a estratégia dele assim, eu vou pra guerra, mas eu vou limpinho. Eu vou de banho tomado. De banho tomado. Eu vou de banho tomado, cheirosinho. Agora estamos pronto pra ir pra guerra, né? Perfumado. Exatamente. O cara não ficava de pijama de hospital. Todo dia ele tomava banho, trocava de roupa, fazia barba, sabe? Ele não se comportou como um paciente. Nessa época, você não conhecia Maurício ainda? Não, nessa época eu só era fã. Ele que não me dava trela Não dava nessa época. trela. Não, ele era Não. aquele prof que Ele não não- fala com a ele aluna, não. sabe? Eu não conheço porque eu sou um cara assim totalmente acessível. Fala com a aluna Maurício Não, que brincadeira. tem esse negócio dos fãs que ele não se aproxima. É porque ele também trabalha com a empresa, que é a empresa do meu primo e do meu irmão. Olha que curioso a vida, Legal, né? hein? É. Dá umas, De umas tecnologia. coincidências, né? E vai se entrelaçando. Os meninos têm uma empresa de inovação tecnológica para a área de saúde e ele trabalha muito com isso. E o meu irmão já tinha falado do Maurício, meu primo, então eu era aquela fã de longe, eu nunca tinha tido a oportunidade de estar Já conhecia perto, deles, tanto falar do nome do né? Maurício. Não conhecia. Agora que virei amiga, agora Pronto. agora é brother, entendeu? Estamos ali. Exatamente. E aí, beleza, você já mudou a sua estratégia, no caso, né? Igual você falou, não vou ficar deitado porque eu não acredito nisso, já foi. E aí? Teve a questão dos 7 dias aí no meio dessa história. Como é que foi isso aí? Enfim, montei a estratégia e a partir daquele dia eu comecei a aplicar tudo que eu ensino nas minhas aulas, nas minhas consultas em mim, né? Então falei, vamos lá, vamos nos pilares da saúde. Eu trabalho com 6 pilares, exercício físico, alimentação, hidratação, sono,
controle de estresse e ansiedade, que é o maior desafio numa situação dessa, né? Não é fácil, mas eu entendo que talvez ele tenha sido o mais decisivo de todos, tá? E exposição ao sol, tá? Então, vitaminas, né? Então eu pedia para fazer fisioterapia no sol. Falei, posso fazer? Eu posso fazer minha fisioterapia no sol? Tem algum lugar que eu posso tomar? Pô, tem, mas ninguém nunca pediu isso aqui. Mas eu vou ser o primeiro. Posso? Pode. Então, beleza. Então, vamos lá. Vou fazer no sol. Então, eu fui montando meu plano de guerra e foram os 36 dias de internação. Foram assim. Esses 7 dias, voltando ao assunto dos 7 dias, era o tempo realmente mais crítico, né, da doença. A doença tinha 3 fases. A primeira fase, que eram 7 dias, era a mais crítica, de maior risco de morte. Depois vinha uma fase onde eu tinha alguns outros riscos de óbito por outras questões, mas eram riscos menores. E por último vinha a imunossupressão, né? Como qualquer tratamento de leucemia, você fica com a imunidade muito baixa, então não podia receber muita visita, né? Sob risco de ter alguma infecção. A gente ainda estava na pandemia, né? Então tinha todo esse cuidado nesses 36 dias. Mas os 7 primeiros eram os críticos, e quando o 7º dia terminou, vamos dizer assim, foi num domingo, de domingo para segunda, eu fui internado numa segunda, deitei para dormir, como todas as noites, e dormi, e de manhã cedo, acordando, eu comecei a sonhar que eu estava hospitalizado e que eu recebi uma visita que entrou pelo meu quarto. Tá? Eu sonhando ainda, senti alguém entrando no meu quarto, senti um calor na minha cabeça e uma voz que me falava no sonho, dizendo assim: não está na sua hora, você tem muita coisa para fazer aqui ainda e você tem muita gente para ajudar ainda. Tá? E eu ouvi depois aquela música que eu ouvia quando eu estudava em colégio de freira, lá ainda no... chamava primário na época, né? 1ª a 4ª série. Que era Deus está aqui, Ele está aqui. Aí acordei chorando, porque aquela hora realmente eu senti que eu ia vencer. Eu falei, bom, agora, como diz o livro, eu tô com um cara do meu lado. Então agora ninguém pode me derrotar. Eu tô com um cara do meu lado. Passaram 7 dias, eu entendi o recado e vamos pra cima agora. Bora. Vamos embora. Foi uma dose extra de força, porque realmente os primeiros 7 dias foi muita quimioterapia e eu tava com os sinais da guerra já, né? Eu já tava muita dor de cabeça, muito enjoo, né? Tinha Como muito era nauseado. Muito grave, já atacaram quimioterapia assim, justamente assim, para... Exatamente. Porque era algo de horas, né? Sim, não dava para esperar, tinha que entrar com a quimio. Ele fazia transfusão intensa. de plaqueta todo dia, ele fazia químio todo dia, era assim, uma Era rotina sofrido, bem puxada. né? Transfusão de Muito sangue. sofrido, né? Transfusão de sangue, ele, assim, muito puxado. E no meio de tudo isso, ele fazia exposição à luz solar, bebia água direito, fazia tudo que ele conhece, mesmo com tudo isso. É muito impressionante. E como é que foram os desafios, o Nice, de escrever isso, de ele relatando e você tendo que passar isso, né? Porque uma coisa é relatar e você, na visão de escritora, passar isso pro livro, fazer as narrativas, as conexões, segurando as emoções, porque naquele momento você tem que segurar, né? Como é que foi essa? Então, mas eu vou te falar, não é terapia, mas foi terapêutico? Foi terapêutico, Nossa, gente. Imagina uma baita história dessa. Que sensação, que coisa incrível, mas a gente viveu coisas muito interessantes. Teve um momento lá que o Maurício sempre foi muito do esporte, né? Então ele faz muitas analogias com o esporte. E aí eu aproveitei uma das analogias, o futebol, para a gente aproximar do público mesmo, né? Para o público entender. Aí o Maurício falou, amiga, deixa eu te falar, não cabe na mesma partida... pênalti, prorrogação, não é? Eu botei tudo junto. Né? Muita emoção na partida só, né, Maurício? Aí eu falei, Maurício, não é uma partida, é a Copa da sua vida. Eita, ferro. Aí eu falei pra ele, tem mais. A leucemia não é bobinha. Ela não desce pra jogar nas regras do futebol, ela desce pra bagunçar o rolê mesmo. Então, foi muito emocionante. Prof, adorei sua pergunta, porque foi bastante emocionante do ponto de vista de escritora. Foi um porque processo... não é uma história comum, né? Não. Você vê que não é um conto, é algo real, é o que aconteceu, que havia acontecido... Quanto tempo, Maurício? Quando você começou a conversar com a Nice, tinha acontecido isso quanto tempo? Tinha 1 ano e meio.
1 ano e meio, gente. meio. É algo recente para Sim. uma leucemia, né? É algo bem Inclusive, recente. eu vivi o processo junto com ele dos 2 anos que ele é considerado curado de vez. A Para gente- esse tipo de leucemia, 2 anos. São 2 anos. 2 anos. Ai, como a gente comemorou. Meu Deus do E céu. fez 2 anos no mês passado. Aí é Copa do Mundo, né? Aí é Copa do Mundo, Não, vai. Copa do Mundo, né? E foram muitas emoções, prof. Quer uma outra emoção muito interessante nesse processo? Estou lá eu escrevendo, e o meu processo é assim, ó, de escrita. Eu não junto o livro todo de uma vez, eu vou escrevendo por capítulos. Minha cabecinha funciona assim. O livro ainda estava em capítulos, ainda inacabado. Maurício me liga, chorando, com a voz bem embargada, e me fala assim: amiga, você viu que a Fabiana Justus está com leucemia? Aí eu ainda demorei a entender quem era a Fabiana Justus, a filha do Roberto Justus. Não tinha visto. Não. Amiga, você se importa da gente mandar o livro para ela? Porque tudo que eu queria na minha vida, quando eu estava lá, era ler uma história como a minha. Era um apoio, né? Era. Naquele momento, E eu né? procurava no Dr. Google, viu? E sabe que foi a primeira vez que o Maurício disse: eu queria ter lido um livro como o meu. Ele se empoderou do livro. Aí fala, já tá pronto, né, Maurício? Nossa. Ai, foi tão emocionante Isso é aquilo bom, para né? mim. É bom pros dois, né? Foi Poder ele ter maravilhoso. empoderado, se você, poxa, ele realmente, eu tenho a responsabilidade agora de escrever um baita livro, né? Aí saí correndo, providenciei o arquivo lá para a gente mandar para ela, e hoje a gente tem, assim, a felicidade de ter o prefácio dela, porque a gente pensou muito sobre o prefácio, sabe, prof? O prefácio de um livro é o tapete vermelho de um livro, é o que apresenta ele para o leitor. É o cartão de visita, né? Aí a gente pensou no médico, nisso. Agora, você ter uma pessoa que é uma vencedora como ele, porque ela está vencendo a leucemia assim como ele, é outra história, né? Outra E é isso que eu queria história. perguntar, como é que ela tá, como é que tá o processo de vencer a doença? Já venceu a doença? Como é que tá na luta ainda? Ela teve, embora o diagnóstico seja o mesmo, ela teve um processo até mais difícil, porque ela passou o mesmo período internada, né? Eu passei 36 dias, ela passou 34. Só que eu saí desses 36 dias já em remissão. E a Fabiana não. A Fabiana saiu, passou um tempo em casa, isso tudo acompanhando pelas redes sociais. Passou um tempo em casa e depois ela retornou porque ela precisou de fazer um transplante, né? Que era uma segunda possibilidade que poderia ter acontecido comigo. Se eu não conseguisse entrar em remissão com a quimioterapia, esses 36 dias, era a próxima alternativa. Mas felizmente no caso dela, ela achou um doador 100% compatível, fez o transplante, recebeu ali teve a pega da medula, né, que os médicos falam, e já está em casa, está em remissão. Tem esse processo ainda de algum tempo para chegar no título de cura, mas eu tenho certeza que ela vai conseguir, Mas ela está bem demais. que ela está no caminho, e tenho certeza que vai dar certo. Vai ser mais uma história inspiradora, né? Linda e Como a inspiradora, imagina. Demais. Assim como eu tenho 2 filhas e um filho. Também foi na segunda-feira que ela foi diagnosticada. Tem muitas coisas em comum a história. É muito lindo isso. E eu falo assim, 2 vencedores traz outro peso para a história, né? Porque o propósito dessa história, prof, é inspirar pessoas. É dizer assim, olha, dá para vencer. Dá para vencer um desafio. Não desista de você. Nunca. Porque dá para vencer. Nossa senhora, arrepiei aqui agora. E Maurício, quando a Anice, né, você foi relatando para ela as vivências, né? Aquilo te remeteu a reviver o que você passou? Qual foi tua emoção naquele momento ali? O cara é bom de pergunta, viu? O cara é bom de pergunta. A gente comentou sobre isso, sim. E nem falando sobre isso no off. Pois é. Vem intuição aqui agora. Exatamente. Mas, excelente pergunta. No começo foi difícil, porque, como eu disse para a Anice, eu acho que aconteceu um processo meio que de despersonificação. Quando eu olhava para trás e via tudo que tinha acontecido, eu olhava assim e falava, era eu? Era eu que estava lá. Você não reconhecia? Foi comigo que isso aconteceu. Tu achava aquele cara é foda, aquele cara que tá do aquele lado. cara é bom. Eu que tô relatando o livro, não sou tanto, mas aquele cara era bom. Era. Boa, prof. Porque- Ele não se reconhecia como o cara que tinha feito isso. E é engraçado, só fazendo um parêntese aqui, reflexão, né?
aquele princípio de se amar, né? Você não tem como amar um outro se você não se ama. Então, eu vi até uma frase interessante num artigo científico do Instagram, naqueles Adoro. chamado Reels, que é o seguinte, eu até fui brincar aqui e acabei esquecendo uma parte. Mas é mais ou menos assim, será que você gostaria de ser o seu próprio amigo? Será que você critica tanto o amigo quanto você se critica? Né? Porque a gente, às vezes, pega tão pesado com nós mesmos, que com o nosso amigo... A gente é gentil com o outro e não é com a gente. Se você nisso... É igual da música mesmo, né? Daquela música que tem, né? Seja gentil com você, acho que é mais ou menos assim a letra. Mas eu sou capaz de você que tá mal, eu passar, pegar na sua mão, te apoiar, te abraçar, mas eu... Sabe, comigo eu sou aquele cara que... Exigente, que tem que ser 101% sempre. Mas será que você gostaria de ser seu próprio amigo? Porque você exige tanto de si, né? E aí, mais ou menos, quando você me falou isso, lembrei dessa parte. Porque você não se enxergou. Fala, pô, o cara tava o tempo inteiro ali. E quando eu tô aqui como, né? Analisando o personagem, porque ele estava analisando o personagem, Maurício, né? Nisso. E aí... Você já viu o cara que realmente era, que sempre tava lá, né? Sim. E dava crédito pra todo mundo, menos pra ele. Essa era a nossa briga. Era. Ele dava crédito pra todo mundo e não dava pra ele. Mal. Eu vi um cara pouco conhecido que sentou no boteco também uma vez pra bater um papo comigo. Um cara que é pouquinho conhecido, chamado Rossando Klinger. Adoro! E ele falou o negócio, falou assim, olha, a dor é pedagógica. A dor é pedagógica. Mas só quando você tá lá, né, sofrendo, que nem um condenado, tá? Você não consegue. Que negócio pedagógico, tô aqui me lascando todo. Mas você vê como é que a dor, ela é pedagógica, ela ensina, né? Não, ela sem ensina dúvida. demais, né? Sem Um professor e tanto. Sem sombra de dúvida. O que aconteceu, esse processo de personificação, é porque realmente foi muito difícil. Eu lembro que quando eu recebi a notícia, não contei isso não, eu tremia tanto por dentro, que eu saí assim da maca assim para ir pro quarto sem internado com uma dor absurda nas panturrilhas de tanto que eu tremia. A tensão, né, a tensão, entendeu? Então foram dias difíceis, embora o tempo ia passando e eu ia percebendo que eu estava conseguindo, mas como diz a Anice, a leucemia é sorrateira, a gente ficava com medo. Então, tiveram momentos ali já próximo da internação que o exame deu uma pequena alterada de novo, então vinha todo aquele susto, né? Então, eu acho que depois que eu passei por aquilo ali, talvez um psicólogo explique isso melhor, um psiquiatra explique isso melhor, mas o nosso cérebro tenta apagar aquilo da nossa memória, né? Você não viveu aquilo ali, de tão difícil, de tão duro que foi. Então, por isso que quando eu comecei a contar tudo para Anice, para que virasse livro, para que se tornasse um livro, em muitos momentos eu me emocionava, né? E até hoje, na verdade, hoje mesmo eu estava dando uma lida aqui para a última revisão aqui, e me emociono sempre que leio, choro. Então, porque eu revivo tudo aquilo ali e não é fácil, mas é terapêutico. Né? Porque graças a ela, e ela teve trabalho para fazer isso, talvez tanto quanto fazer o livro, e que legal, me convenceu, né? O quanto que eu fui importante no processo. Essa conexão, né? Sim. A Anice era a pessoa certa para escrever, chegou no momento certo para você e você precisava de algo terapêutico para estar, né? E isso quer dizer, já te serviu, já estão finalizando isso daí, serviu para que você... É engraçado, né? Os instrumentos, eles vão se conectando, né? É impressionante, né? É muito legal isso. Agora, né? Você sabe para onde eu levei ele? Um dia. Conte. Para ele soltar tudo que eu falei, mal, agora eu quero a sua máxima emoção. Eu preciso do... Adivinha para onde? Ixi, nem imagina. Pro boteco, né, prof? Muito bem. A pessoa sabe, hein, Maurício? Exatamente. Aí foi pro boteco. Ela falou, tá faltando um restinho ainda. Eu preciso do elan. E lá saiu o restinho, exatamente. Que legal, gente. Isso mesmo. E me conte, o livro tá para sair quando? Como é que tá? Como é que vocês estão planejando lançar? Como é que você... Eu não vou falar agora com o Muso, não. Vou falar com a escritora. Então, a gente esgotou a pré-venda muito rápido, em 3, 4 dias. Nem se tira do ar, mal, esse é o problema que eu quero ter.
Legal, A gente esgotou a pré-venda muito rápido. Foram 4 dias, né? Foi, eu acho. foi, muito rápido. A gente esgotou a pré-venda. E aí a gente estava, por conta da Fabi estar se recuperando, a gente teve um tempinho a mais. Ela conseguiu mandar o prefácio só agora. A gente estava esperando o prefácio. Tem um prefácio dela. Maravilhoso. Ai, ficou lindo, inclusive. Imagino. Coisa mais linda. Que legal. E aí tá com a nossa editora agora. Eu imagino que mais uns 20 dias, 25 dias a gente esteja com ele E como é que impresso. foi para conseguir editora? Foi aquela correria também? Ou meio que se encaixou e Não, conseguiu? eu usei a mesma editora que eu amo. Você já tinha o... Já tinha o caminho. porque a maioria dos escritores reclamam aqui e falam, né, que a dificuldade de se achar uma editora, que é muito caro. Isso é verdadeiro, né? Você... Super verdadeiro, mas a minha editora é uma fofa, né? Tu já Ela foi pro é caminho das maravilhosa. pedras. Viu? Tu já encontrou, assim, Pronto, né? a best-seller, né? A pessoa que sabe o caminho. Tudo pronto. A única coisa que eu tive que fazer foi bater na leucemia. Só isso. Só, pouca Só coisa. nocautear a leucemia. pequeno Foi só detalhe. isso. Me conte. O resto foi ela. Falando aqui da nossa escritora, eu queria que a nossa escritora, inclusive, pessoal, eu acabei de ganhar um livro aqui, a Anice já tem um outro livro escrito, eu acabei de ganhar aqui, ela vai autografar para mim, porque daqui uns 5 anos, quando, né, eu vou vender esse livro aqui, né, colocar em um leilão em Nova York ou em Londres. Com certeza. Porque eu sou muito capitalista, então, né, eu quero fazer dinheiro com essa obra aqui de Dona Anice. Mas aqui pra autora eu vou falar, não, Nice, eu vou ficar pra mim, isso aqui é meu. Nice, me conte desse livro aqui também, de superação também, né? É, de superação também. Eu confesso que eu tenho uma paixão nada secreta por biografias. Eu gosto de histórias que inspiram pessoas e que são reais. Essa aqui é minha. Não é a minha história de superação, é a minha história com a Covid, como o meu pai venceu a morte. Que a gente já tinha conversado, inclusive algumas coisas já tinha antes. conversado, usando uma das técnicas que a gente usa no controle de gestão das emoções, que é uma técnica respiratória, que fez com que meu pai não fosse entubado e que fez com que eu conseguisse ficar os 33 dias internada com ele na UTI, segurando a emoção, né, Mal Mal? Mal Mal leu o livro, ele ficou impressionado. Eu também fico impressionada com isso. Você pensa também, era eu que estava lá? Era eu que estava lá? Será que fui eu? Essa técnica respiratória que a gente usa é muito incrível, porque eu vi coisas... As pessoas falam tanto na pandemia, né, prof, que a imprensa estava supervalorizando. Não, a imprensa não estava mostrando nem 1/10 do que aconteceu lá dentro, e eu estava em um hospital particular e eu vi coisas que... a gente não ficou sabendo. E interessante você falar isso, né? Porque você revive o que passou na pandemia, só a gente sabe o que passou no quesito daquela coisa, de repente você tem que ficar trancado em casa. Chegou a um ponto de a imprensa falar aquilo, que eu comecei a duvidar. Eu falei, gente, será que é isso tudo mesmo? E aí tinha a galera, né? A galera do contra, que começava a falar as outras coisas e você se complicava. Eu cheguei a ligar para uma amiga minha médica e perguntar, olha, é isso mesmo que tá rolando? Não tá rolando? Não, José, tá acontecendo isso mesmo. Aí ela começou a me contar os relatos. Eu falei, não, então realmente, porque a gente tava fora, né? E pegando só pela imprensa, e aí você fala, pô, será que é isso mesmo? Porque era muito catastrófico, e realmente era o que tava, né, Ni? E só quem viveu, eu falo assim, eu estava preparada para uma série de coisas, mas, por exemplo, o dia que o médico chegou lá e falou assim, eu posso sentar aqui nisso um minuto? Eu falei, pode, doutor. Ele sentou e começou a chorar. Simples assim. Falei... eu estava preparada por uma série de coisas, mas um médico chorar assim, não estava preparada. Porque nem eles estavam. Nem eles estavam preparados. Né? Então, foi muita dor, foi muito difícil, muito desafiador. E aí eu conto nesse livro, e as pessoas falam muito para mim, eu acho interessante, que de uma maneira leve, suave, porque não é para desesperar as pessoas, é um livro sobre esperança, sobre vida, sobre luta também, sobre fé e sobre respiração, porque eu ensino aqui essa técnica respiratória de te manter resiliente, como o Mal Mal foi nesse processo. Muito do que a gente usa para vencer os desafios, como eu venci a obesidade, tudo isso, vem dessa técnica que a gente usa. Que lindo. Que show de bola, hein? Nossa, bom demais. E aonde que o pessoal, se quiser adquirir o livro, Amazon, consegue? gente, tá na Amazon. Mostra pra essa câmera. O Ar da Vida. Coloca do ladinho do seu rosto, que o Rafa, ele vai... Exatamente, que a gente já bota a autora e o livro, entendeu? Isso é marketing. Aí vende. Aí vende. A autora com esse sorriso todo. Aí vende. Gente, enquanto vocês tomam aguinha rapidinho, eu vou só falar aqui dos nossos patrocinadores aqui. Claro. Um minutinho só, tá bom?
Temos aqui, Rafinha, manda bala aí. Pode passar todo mundo, Rafa, que nós já estamos aqui. O papo é tão bom que passa rápido pra caramba o tempo. Cult TV Studio, se você tiver seu projeto de audiovisual, traz pra cá. @cult com L, tá? Cult TV Studio. E manda pra cá que a gente responde pra você e seu projeto vai sair da gaveta. Próximo aí, Rafinha. Aviador Hamburgueria, a melhor hamburguerinha de Santa Maria. Ó, se você gosta de um hambúrguer artesanal, cara, lá é o teu lugar. E toda quarta-feira tem promoção. Sigam lá no Instagram e aí você vai ficar sabendo nos stories deles, tá bom? Próximo aí, Clube Mais. Depois de comer uma pancada de hambúrguer artesanal, né? Você tem que manter, né, Maurício? Manter, né, aquela atividade física bacana pra sair um pouco daquelas calorias, né? Então, lá no Clube Mais, do nosso amigo Pedro Alves e toda a equipe do Pedro vai te tratar do jeito que você merece e, claro, fazer aquela atividade física para manter o corpinho saudável. Próximo aí, dedicar veículo, tá precisando trocar o seu veículo ou pegar um veículo novo, corre lá para dedicar, equipe profissionalíssima, lá no Gama, na 45 Setor Central, corre para lá. Próximo aí, Conk, agência de marketing, está precisando de uma agência de marketing digital para o teu negócio, ou de repente você é uma pessoa autônoma e precisa aí, né, causar aquela boa impressão nas redes sociais, fale lá com as meninas da Conk, tá bom? Que inclusive já tiveram aqui, que elas vão te dar... Opa, volta aí pra Conk, Rafinha. Que elas vão te dar... que elas vão te dar a solução correta pro que você precisa. Ó, pode confiar. Agora vai, Rafinha. Agora nosso amigo Dr. Antônio lá da Odontofence, ó, faz todos esses serviços que estão aí na televisão zona aí do Boteco do Prof. E você tá precisando de realmente um dentista sério, com equipe boa, realmente, que vai fazer um tratamento assim, pra você ficar aquele sorriso, ó. Colgate, vai lá no Dr. Antônio, na Odontofênix, ó, tô falando outra aqui já, que você vai ter, volta lá, Rafinha, pro Odontofênix, 3394-7774, lá em Santa Maria. Próximo aí, agora, PCs Barbearia, ó, o lugar do homem em Santa Maria e região, porque lá você tem de tudo. E o interessante lá é que você tem o clube de serviços do PC, você paga por 4, 6, 8 serviços e só marca pelo aplicativo, ó, facilidade total, é lá na PCs Barbearia. Próximo aí, Rafinha. Esquina Brasil, que tem no Gama Shop, Santa Maria Shop, restaurante, cervejinha gelada, aqueles petiscos maravilhosos. Somente lá no Esquina Brasil. Corre lá e falando que viu no boteco tem 10% de desconto. Não perde não, é pra você. Próximo aí. Boteco do Prof. Aí. Vamos lá, Nigi. Você já autografou meu livro aí? Eu já, Por claro. favor, então já Prof. passa aqui pra correr o risco de você levar. Nossa! Nunca! Que legal, obrigado. Fico muito feliz. Eu que agradeço. Gente, bom demais esse bate-papo. Meu querido Maurício, tem mais alguma coisinha, mais algum spoiler que você pode dar do seu livro aí, antes da gente finalizar aqui? Mas aquele sim, aquele spoiler pela metade, pra galera ficar na curiosidade de comprar depois, entendeu? Boa. Bom, vamos lá. Já pode servir como considerações finais. Pode. Enfim. O boteco é seu, meu querido. Faça o que você achar melhor. Bom, esses dias eu estava conversando com a Anice sobre uma frase que eu li e eu não sabia realmente que essa frase era tão conhecida. Né? E ela até falou, pô, mas já é bem conhecida e tal. E eu não sabia, que é aquela questão do no fundo do poço tem uma mola. Tá? E foi uma frase que me impulsionou muito. Eu nunca ouvi essa frase. Nunca. Tá Nunca. vendo? Pois Então, é. tá o segundo aí. Aí, tá ó, vendo? viu? Ela é muito culta, então tá vendo? É Tá difícil aqui, ó. acompanhar. Tá, aqui, mano. Ela tá nesse livro, aí tá É aqui. difícil acompanhar. Aí tá Maurício, logo abaixo, José. Aí vai. Então foi uma frase que eu usei, porque o que aconteceu nesse processo também é que eu tinha 3 contratos de trabalho em 3 locais diferenciados que eu fazia meus atendimentos em consultório. E enquanto eu estava internado, eu perdi 2 desses contratos. Eu acho que pensaram que eu ia morrer mesmo. Vamos substituir. Enfim, vamos substituir e perdi 2 Foi desses isso mesmo. contratos. Então eu fiquei realmente assim, numa situação. Bom, primeiro eu tô com um risco de vida altíssimo, né? Saindo daqui eu vou ter que correr atrás de novo, porque eu tenho 3 filhos para sustentar.
Então, Só abrindo um parênteses, o Maurício falou que tem 3 filhos, inclusive uma filha dele tá ali, ó. Coisa tá mais linda! Eu esqueci seu nome. Luana. A Luana tá aqui acompanhando o boteco. Ó, aqui é um boteco tão bom que até os adolescentes vêm pro nosso boteco, ó. Viu? Exatamente. Luana, prazer te ter aqui, viu, Luana? E outra coisa também, né, eu vou ter que, né, puxar saco pro de casa também. Claro. O Theo, meu Tá filho, aqui. tá ali do outro lado também, ali, ó. Vibradinho, tirando as fotos aqui da galera e do papai. Muito Fazendo bom, Theo. backstage, né, Theo? Que bom ter você aqui também, filho. Então, Maurício, perdão. Não, imagina. Continue lá. Tinha que falar dos nossos, né, nossos fãs. Claro, com certeza, com certeza. Então, eu lembro que eu desabafando com meu irmão, com a minha irmã é psicóloga, também me deu um suporte enorme no processo todo. Meu irmão salvou minha vida. Você enfim. tá ruim de irmão, né? Não tenho o que falar. Você tá bem ruim Eu sou de o irmão. caçula, né? Então eles realmente me pegaram no colo. E te deram todo o suporte. Tudo. E nesse momento que eu perdi os contratos de trabalho, eu estava hospitalizado com leucemia, eu me vi realmente no fundo do poço. E essa frase me veio na cabeça, né? Eu falo, no fundo do poço tem uma mola. Tá? Então, hoje, felizmente, na época eu tinha 3 contratos de trabalho, hoje eu não sei quantos eu tenho. Tá? Felizmente, muita coisa surgiu, muita coisa melhor do que o que eu tinha surgiu. Então eu acho que isso serve de recado para as pessoas, né? Porque se você está se vendo aí no fundo do poço, triste, desamparado, numa situação que você acha que não tem saída, dá para ganhar no fundo do poço. Procura que tem uma mola, tá? Essa mola tá dentro de você. Procura ela, você vai encontrar essa mola. E tudo na vida é impermanente, não tem nada que é para sempre. Eu acho que eu sou a prova viva disso, né? Hoje, felizmente, eu estou aqui curado, com melhores contratos de trabalho do que eu tinha na época que eu perdi esses contratos. Então, eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria muito de deixar para quem está assistindo o podcast, além de falar para vocês comprarem o livro, tá? Porque tem muito mais aqui dentro do que o que a gente falou aqui. Mas essa é a mensagem, tá? Independente da tua situação, tem uma mola no fundo do poço e dá para sair de lá. Encontra essa mola, procura que você vai achar e você vai sair de lá. Nossa, o que eu vou falar depois disso, né? Tem nem o que falar, né? Deixa eu dar um spoilerzinho. Antes de você dar o spoiler, só um pouquinho. Onde é que vai vender? Na Amazon. Na Amazon também. Nós vamos... Só pelo título? Procura pelo título? Como é que funciona Nós lá, vamos Alice? participar do prêmio Kindle da Amazon. Vocês estão chiques, hein? Vocês estão então. chiques demais, hein? Gente, ainda bem que eu trouxe eles aqui antes do lançamento, porque depois vai ficar uma chatice. Não pra vai conseguir não. a agenda, vai ser Não vai não. só em 2030. Não pra vai não, que eu trazê-los sou aqui. fãzaça, eu quero voltar aqui Ah, quando tiver. tá gravado, Tá viu, gravado, gente? tá Ó, gravado. viu aí? Depois a gente esfrega na cara dela. Quando ela estiver lá em Hollywood, entendeu? Lá em Fala, Nova olha York. aqui, lá em Nova Lá em York. Nova York, vou estar gravando assim, lá e aqui, né? Muito bem, tá. Eu vou anotar aqui pra não Holograma. esquecer. Fale, meu bem, o que você ia falar? Eu quero falar o seguinte, a Luana que tá aqui, gente, tem um capítulo só dela no livro. Ah, Sabe que por chique, quê? hein? Não, você não sabe quão chique foi. Ela compartilhou comigo uma carta que ela escreveu pro pai dela, que nem o pai dela tinha lido ainda. E não entregou pra ti? Foi direto pra Nice? Foi. Primeiro que teve acesso foi a Nice. Gente, Porque, que conversando com lindo. ela, entrevistando ela, que eu entrevistei a família toda, ela me contou e eu pedi a autorização. A carta é linda, tá no livro, vale a pena. Eu vou ler só um trechinho? pedacinho, um trechinho. Quer ver? Ela diz assim: eu estou com medo de como vai ser a vida sem você. E eu te prometo que se você for embora, eu farei questão de cuidar do Guilherme e da Marcela, os irmãos. A verdade é que se eu te perder, todos me perdem. É mais ou menos por aí. Só fica aqui a dica que vale a pena ler esse capítulo do livro. Prepara o lencinho, tá? Como é que... Como é que a gente termina o programa depois disso, né? Sensacional. Por isso que eu botei ela aqui dentro. Pra assistir Né? o programa. Eu tenho 3 filhos, a Luana, que é a mais velha, tem 16 anos, meu filho Guilherme, que tem 11, vai fazer 12 mês que vem. O Guilherme, ele é portador de TEA, transtorno do espectro autista, não verbal, tá? Grau de suporte É um 2 para 3. pouquinho mais complexo, né, cara? E tenho minha caçula, que tem 5 aninhos de idade. Oh, Na meu época Deus. tinha 3, que é a Marcelinha, fofura.
E eu costumo dizer, prof, que o Guilherme, ele é meu anjo da guarda, ele é o maior professor que eu tenho na vida, assim, mas assim, disparado. E eu aprendi muito com ele, e muito do que eu aprendi com ele, eu usei para salvar a minha vida também. Aquela condição que a gente sempre pensa quando a gente tem um filho especial, que a gente fica ansioso, sabe? Como é que vai ser o futuro? Como é que vai trabalhar? Como é que vai se relacionar? Como é que vai formar? Enfim, quando ele foi diagnosticado, eu entrei numa crise de ansiedade enorme por conta disso. E aprendi com ele que eu precisava viver um dia de cada vez, né? Porque independente de como fosse o futuro dele, eu precisava passar por todas as etapas, precisava estar presente. E quando eu escutei que eu tinha que passar 36 dias internado, 30 dias internados no mínimo. E o Guilherme? A primeira pessoa que veio na cabeça foi ele. Eu falei, eu vou fazer tudo que você me ensinou. Eu vou viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, né? Porque eu tenho certeza que é isso que eu preciso fazer agora. Eu não posso ficar pensando lá na frente. Isso é só um dos pequenos ensinamentos que ele me deu. Todas as lições do Gui estão no livro. É bom a gente não falar muito, não, né? Só para dar aquele gostinho, não, né? Tô aqui querendo cortar ele, percebeu, né? Pois é, eu tô assim, segurando as perguntas, que eu não posso entrar muito. Mas, cara, que bom demais. Que bom ter você aqui, velho. E aquela pessoa, aquele ser, aquele ente que entrou no teu quarto para dizer... Ele estava, ou ela, estava, sabe, bem correto do que disse, viu, cara? Tu tem uma missão, por tudo que você é e por tudo que você tem uma missão aqui muito grande, então não pode pular de lá ainda não. Com ainda certeza. Não. Tenho certeza disso. Não é? Com toda certeza. Nice, meu bem, obrigado por Obrigada, você estar aqui conosco, por você ter escrito essa história maravilhosa. Obrigado pelo seu livro também, vou lê-lo e depois vou te mandar mensagens nos comentários, tá bom? Oba. E assim, eu acho que Papai do Céu, ele... Acho não, tenho certeza que ele junta, né? Ele junta pessoas, ele tem esse poder de juntar, né? Então, acho que juntou duas pessoas aqui que precisava, em algum momento, se cruzarem os caminhos, né? Chegarem um ao outro para que uma obra-prima dessa fosse feita, né? Porque tantas coisas que a gente vê hoje em dia, né? Que você perde um tempo e não traz nada, não te acrescenta, não traz uma reflexão, né? Não te edifica em nada. E isso daí, cara, sabe? A gente até pede, né, que a galera ajude, porque a gente sabe a dificuldade que é ser escritor no Brasil. A gente traz aqui vários escritores e todo mundo fala a mesma coisa, que não é valorizado, que não se tem uma monetização interessante, porque você gasta muito tempo, né, nisso. Com certeza. E aí é uma história tão interessante, tão motivadora, né, e tão reflexiva. Então, quando o livro sair, a gente vai, né, trazer essa divulgação aqui no Boteco também, para estar dando essa impulsionada, como eu também faço com outros escritores que vêm até aqui, porque a gente sabe o quão difícil é ser escritor no Brasil, né, Nice? É desafiador, né? Demais, é lutar o tempo inteiro contra o impossível, e como livros salvam vidas, né? Demais. Como o que a gente lê alimenta a nossa alma. Antes de ter Kindle, a gente... Né? Até hoje, aqui chama livro, gente. De papel, chama livro. Né? O nosso vai estar no Kindle também. Pois vai não. No Kindle também. Tá tudo certo. Vai atuar em todos os públicos, né? Tá tudo certo, mas eu amo livro de verdade. Pois é. Nice, seus comentários finais aí pra gente terminar o nosso boteco, assim. Prof, que honra. O Mauricião já falou ali pra gente, quase me matou aqui, quase que eu tive que engolir aqui pra falar, mas você, meu bem. Prof, é uma honra estar aqui falando de vida, porque a gente está aqui falando de vida, de esperança, de coragem. A lição que o Maurício me dá todos os dias é sempre que a filha dele acabou de gravar um vídeo ali fora comigo dizendo: não desista. É sobre isso. Nunca desista de você. E você falou muito bem aqui, seja gentil consigo mesmo. Vamos nos acolher, vamos nos amar, vamos ser mais gentis. A nossa missão e a nossa vontade com esse livro é essa, que as pessoas entendam que é amor, que é acolhimento, que é coragem, que é não desistir, não desista.
tem uma mola lá. Lá nessa frase aí que vocês não conheciam, tem uma mola lá no fundo do poço, Achei com toda fantástico, certeza. achei fantástico, eu não conhecia. E assim, eu fico muito feliz de ter, mais uma vez, agradecer vocês por ter vindo aqui. E assim, me veio um filme agora na cabeça, né, que quando a ideia do boteco em si estava no papel e eu falei, olha, preciso propagar coisas boas que estão fazendo, né? Então a ideia principal foi essa, de trazer pessoas bacanas, pessoas que tivessem um conteúdo legal, mas para, sabe, ser um veículo de projetos legais, né, ligado à educação, como eu sou professor e tudo, mas também de mensagens boas, né, mensagens que realmente vá fazer diferença, né? E eu acho que Papai do Céu, ele vai montando as coisas, como eu falei, e eu acho que vocês estão aqui não é por acaso. Acho não, tem que melhorar isso, tenho certeza. E hoje foi sensacional, eu acredito que todo mundo que saia desse podcast hoje vai sair inspirado, é uma mensagem interessante, é uma mensagem de superação. E pessoal, compre o livro, porque tem muito mais coisa boa ali dentro. E segue o Boteco do Prof Pronto, também, gente. exatamente. Porque, nossa, vale a pena estar aqui, não segue ainda? Segue, Pronto, viu? por favor, né? Se inscreva aí no canal e ativa o sininho. E claro, se você não deixou seu like, pode deixar. Hoje a gente não teve briga no final, né? Que até um boteco não tem briga. Vamos arrumar. Vamos arrumar a briga agora, né? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Quem chegou agora, volta o episódio até o começo. A gente teve muita coisa bacana. Essa troca de ideia foi muito boa. E se você não mandou ainda para aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem, manda lá. Manda o aviãozinho, pega o aviãozinho e já manda esse episódio, porque olha, é um diferencial, tá bom? E nessa terça nós finalizamos esse boteco maravilhoso. E espero você na próxima terça. Um grande beijo, um grande abraço e até!